Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E no nosso bate-papo do dia de hoje, o segundo de hoje, vamos falar sobre cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins. É um quadro agudo que se instala mais nos homens do que nas mulheres e causa muita dor ao paciente. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar hoje com o urologista pediátrico Petros Oliva. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. A gente primeiro precisa explicar, então, o que é o cálculo renal, também conhecido popularmente como pedra nos rins. Então, Nádia, o cálculo renal, como você falou, é uma condição que pode acontecer em qualquer pessoa e, na verdade, em qualquer idade. Mas existem algumas predisposições para isso, alguns fatores que podem estar associados a uma ocorrência maior deles. E eles realmente se preocupam porque, geralmente, eles estão associados a quadros de infecção e, normalmente, de muita dor. Então, a pedra no rim, o cálculo renal, o cálculo urinário, ele pode ser bastante incapacitante até. Como é que ele se forma, doutor? Então, os cálculos, eles têm vários componentes. De uma maneira muito fácil das pessoas entenderem como é que pode se formar o cálculo, é a gente imaginar um copo d'água em que a gente coloca uma pitada de sal. Aquele sal rapidamente se dilui, se dissolve completamente na água. Mas se a gente botar um copo com só um dedinho de água e botarmos a quantidade um pouco maior de sal, aquele sal vai precipitar, ou seja, o cristal do sal, ele não vai se diluir. Então é mais ou menos o que acontece com a urina, né, da gente. O rim filtra o sangue formando a urina e a urina tem vários componentes. Se você tiver uma concentração muito grande desses componentes na urina, eles vão cristalizar, vão precipitar e vão formar o cálculo, que é exatamente os cristais sólidos desses componentes. Agora, além da dor, ele apresenta outros sintomas também, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2, que fala justamente a respeito desses sintomas. Quais são esses sintomas, doutor? A gente pode até comentar um pouco. Alguns cálculos são indoloros, eu preciso lembrar disso. Então, às vezes as pessoas têm cálculos e por muitos anos não sabem que tem cálculo. E só vão descobrir que esses cálculos acontecem quando você tem a dor, na verdade, né? E quando você olha, o cálculo já está muito grande. Mas a gente tem realmente, a principal sintoma do cálculo seria uma dor. O cálculo principalmente é formado no rim, mas ele pode acontecer também dentro da bexiga, né? Então, o cálculo renal geralmente traz uma dor na parte dorsal, na parte lombar, do lado que está acometido, né? Alguns pacientes podem ter cálculo dos dois lados, bilateralmente, né? E podem então ter dor bilateral. É preciso ter cuidado para que haja um reconhecimento dessa dor do cálculo. Em algumas condições, problemas de coluna podem dar uma dor semelhante. Ou o inverso, o paciente pode achar que é coluna, o problema dele está na coluna e, na verdade, ele está tendo um cálculo renal. Então, a dor ela também pode estar associada com problemas para urinar, ardência para urinar, dificuldade para urinar, dor para urinar e até sangramento na urina. Então, são principalmente essas formas de reconhecer a possibilidade de ser um cálculo. Agora, existem algumas pessoas que estão mais propensas a ter realmente o cálculo renal. Quais são os fatores de risco que podem influenciar também nesse surgimento? Então, a gente tem que pensar em fatores ambientais, como relacionados exatamente à pouca ingesta de líquido. Pensando assim, qualquer pessoa está suscetível a ter um cálculo. Mas alguns fatores metabólicos do próprio organismo das pessoas estão relacionados com isso também. Principalmente as pessoas com obesidade e com sedentarismo. Nos fatores ambientais, a gente ressalta também a questão da dieta. O que a pessoa come e o que a pessoa bebe também estão ligados à facilidade ou não das pessoas terem cálculos. Então, alimentos ricos em sódio, principalmente, que é o sal, ou em gordura, principalmente a gordura animal, eles têm componentes que facilmente podem precipitar na urina e, portanto, formar cálculos. Então, são os fatores principais que a gente tem como risco para essas pessoas. O histórico familiar também influencia nisso? A gente tem, na verdade, não. A não ser o problema que a pessoa pode ter, o problema que eu falei metabólico, pode ser genético. Esse problema metabólico genético pode causar realmente uma maior propensão para a formação de cálculos. Mas, especificamente, não significa que uma pessoa que tem cálculo, outras pessoas, seus descendentes, filhos ou até familiares, também deverão ter. Isso não é uma questão obrigatória. Agora, se existe uma doença metabólica, essa doença metabólica ela pode ser transferida para seus descendentes, para os seus filhos, aí sim.
Se ela causa cálculo, se ela facilita o risco de cálculo, as crianças também podem ter. Agora, falando sobre crianças, no início a gente estava comentando que todas as pessoas podem ter o cálculo renal, inclusive as crianças. Inclusive é mais as comum crianças. do que parece, né? Sim, doutor? exatamente. É mais comum do que parece. Eu tenho tido uma incidência, né, um aparecimento cada vez maior de crianças com problemas renais, de todas as idades, inclusive. Crianças com 8, 9 anos de idade, mas até crianças com 2 e 3 anos. São raros esses casos mais jovens, mas como eu falei, está se tornando cada vez mais frequente. E é um grande problema, Nádia, na questão dos cálculos em crianças, é porque eles são dificilmente reconhecidos. Às vezes o próprio colega pediatra, a criança chega com um histórico de dor, uma dor inespecífica, a criança ela não sabe dizer muito bem aonde dói, então vai sendo investigado outras possibilidades e quando se investiga o aparelho urinário, se descobre o cálculo. E às vezes a criança já tem meses ou anos com aquele cálculo, com aqueles sintomas, com aquele desconforto, com aquela dor, e só vai ser reconhecido mais ou menos que tardiamente. Isso é um alerta para os pais. É um alerta para os pais, né? É um alerta para, primeiro, que as crianças devem estar sempre bem hidratadas. A água é saúde, né? E a hidratação é fundamental para que isso não aconteça. E lembrando que o refrigerante e o suco não são as melhores opções de hidratação, especialmente porque o refrigerante tem muito sódio. Pelo contrário, o refrigerante está muito ligado à formação de cálculos, né? Então, assim, todas as pessoas que sentirem uma dor ou sintomas urinários precisam investigar, precisam ir ao médico, precisam ir ao urologista para investigar. E para as crianças, como eu falei, é relativamente importante porque às vezes essa investigação e esse diagnóstico chegam já depois de muito tempo que a criança está sofrendo com o problema. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar justamente sobre o diagnóstico e também, mais importante, o tratamento. Então você de casa não saia daí, lembrando que você pode mandar as suas perguntas para a nossa produção através de SMS ou então nosso WhatsApp. Anota aí, 92 código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta.